Uma excelente noite para você que está com a gente na TV Urgem, diretamente dos nossos estúdios em Osasco, São Paulo, Brasil, para o mundo. Estamos chegando com o seu programa semanal Papo na Palavra. E que prazer, gente! Ela demora, mas chega, né? Quarta-feira demora, mas chega. E que bênção é poder estar com você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo superabunde a sua vida nesta noite de quarta-feira. E obrigado, viu? Obrigado por dar a licença para que possamos entrar na sua casa, fazer parte do seu convívio familiar e juntos falarmos de Deus. E o lema do programa Papo na Palavra: crescendo na graça e no conhecimento. Então, a partir de agora, você vai correr para a sua rede de relacionamentos, Instagram, Facebook, sabe aquela linha de transmissão no WhatsApp? Isso, aquele grupo da família, da Irmandade, corre lá, conta para todo mundo que já estamos ao vivo com o Papo na Palavra. E o assunto de hoje, gente, é muito bom e bacana para você, já dar aquele toque lá no celular do seu líder. Isso, a liderança da juventude da sua igreja, porque o papo hoje é voltado para a juventude, para a liderança, para a igreja de um modo em geral. Por quê? A juventude é o futuro da igreja. Então aguenta aí, participe do programa e já comece. Coloque para trabalhar aí esses dedos nervosos, abençoados, ungidos de Deus, e convida todo mundo para se ligar aqui na TV Urgem, através da nossa fanpage Urgem, Urgência Missionária, e do nosso canal do YouTube, Urgem, Urgência Missionária. Combinado? Vamos juntos até as 20 horas, até as 8 da noite, num papo muito abençoador, com muita elucidação para a nossa vida e, é claro, para o nosso elevo espiritual. Meu amigo Pastor Paulo, boa noite, na graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite, mais um prazer estar aqui nessa quarta-feira, né, no Papo na Palavra, e hoje, né, o assunto é muito gostoso, né, falar sobre jovem, né, palavra de Deus, como é que os jovens estão aí na igreja, como é que está influenciando aí a sociedade, né, porque vivemos tempos difíceis. E os jovens têm um papel muito importante, né? Principalmente nesse período de pandemia, nas redes sociais, aí, principalmente levar a palavra de Deus, evangelizar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, né? Que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que te faz sábio. E Timóteo, nós todos sabemos, era um jovem, né? Um jovem obreiro que tinha sido enviado à igreja de Coríntios ali, e Paulo está recomendando ele, né? Então hoje, será que os jovens hoje estão cumprindo o seu papel, está fazendo aquilo que precisa para que a palavra de Deus alcance mais gente? Fica ligado aí que a gente vai falar sobre isso hoje. Pastor Paulo, eu vou puxar nossa orelha agora. Se a juventude é o futuro da igreja, nós estamos aí pouco mais de um ano com o Papo na Palavra no ar. Por que é a primeira vez que nós vamos tratar realmente de um tema voltado para a juventude, Pastor Paulo? Hã? Não sai pela tangente, não. Maravilha, é isso. Chega mais, fica à vontade. Já estamos abrindo aqui o nosso espaço de comentários, tanto do YouTube, também no Facebook, para que você, no decorrer da programação, participe. Você também pode contribuir com a programação. Sempre colocamos aqui para você todas as quartas-feiras. Ninguém aqui é dono da verdade. Justamente o Papo na Palavra está no ar para conversarmos, batermos um papo. O nome já diz tudo, né? Trazer aqueles assuntos que muitas das vezes não tratamos nos nossos seminários, nos cultos de domingo, que é propício para isso, né? A gente diz, domingo é o dia da família, culto da família, mas alguns temas, algumas mensagens, não sei porquê, isso inclui para a gente, né, Pastor Paulo, que exercemos aí a vida pastoral. Por que é que a gente foge às vezes de alguns assuntos, né? Não tratamos, e é necessário. Então é por isso que na noite desta quarta-feira nós vamos tratar deste tema: o papel do jovem cristão na sociedade. Qual que é a sua análise, a sua opinião? Como que você enxerga o jovem cristão na sociedade do século XXI? Comportamento, a importância do jovem cristão no século XXI, na sociedade em que nós estamos
vivendo. É o tema de hoje, um assunto mais que atual, precisamos discutir muito mais este tema e, para nossa alegria, para debater, para conversar, discutir conosco o tema desta noite, o papel do jovem cristão na sociedade. É com muita alegria que nós recebemos a nossa convidada especial, a Natasha Yuki. Falei certo? Falou certo. Falei? Falou certo. Natasha Yuki, abrilhantando o nosso programa, 23 anos, casada, junto com seu marido, lidera jovens, por isso que é uma alegria recebê-la, porque nós vamos bater um papo com uma jovem que lidera jovens. Isso é muito importante. Às vezes é difícil de nós, dentro do contexto cristão, vermos jovens liderando jovens, né? A própria igreja às vezes tem essa resistência. Eu tiro por mim. Comecei a liderar a juventude com 16 anos, ou seja, você liderando jovens com 20, 21, 23, e no conceito de alguns, poxa, não tem a maturidade ainda necessária, as experiências necessárias, mas nem sempre a idade, né, garante que eu tenha maturidade suficiente para liderar alguém. É algo para se pensar. Natasha Yuki, abrilhantando o nosso programa, formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, há mais de 10 anos, tem um projeto no YouTube, youtuber, influencer digital, podemos dizer assim, influenciadora, e já está aí há um longo tempo junto com seu marido, desenvolvendo esse trabalho com a juventude. É muito bom ver a família servindo ao Senhor e trabalhando para o reino. Natasha, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fique à vontade. Bom demais receber. Obrigada. Boa noite. E para nós darmos aí uma introdução, né, no Papo na Palavra desta noite, comenta um pouco aí da sua vida ministerial, como que é para a Natasha trabalhar com jovens, como deu esse início a esse lindo trabalho de trabalhar com a juventude, e fale um pouquinho também do seu trabalho aí nas redes sociais, com a comunicação. Legal, falo sim. Eu vou começar do comecinho, quando eu me converti bem novinha, né, com 15 anos eu brinco e falo que Jesus foi meu presente de 15 anos, enquanto minhas amigas estavam ganhando viagens, presentes, festas, eu ganhei Jesus. Eu me converti em abril e maio eu faço aniversário, então eu falo que Jesus foi o meu presente, né, e com 15 anos, pelo menos eu era muito novinha, não entendia nada da vida, então foi um longo processo de amadurecimento. Então, com 15 anos, hoje a gente fala assim, nossa, tem gente de 15 anos que está fazendo grandes coisas, né? Mas comigo foi um processo com Deus. E então, é algo que a gente reforça muito com os jovens, que cada um tem seu tempo, sua fase, seus processos. Então, enfim, eu me converti numa igreja bem pequenininha de bairro, lá na Moca, pertinho da minha casa. Lá eu fiquei por 4 anos. E aí houve uma mudança bem significativa na minha vida, foi quando eu fui para a faculdade. E aí surgiu aqueles temores, nossa. De fogo, a prova de fogo. Então, exato, é aquela pressão, né? Ai, cuidado para não se desviar. Cuidado para não se desviar, assim, toma cuidado, é droga, é bebida. E é aquela pressão, você, meu Deus do céu, eu estudei na mesma escola a vida inteira. Então, não tive outros contatos, assim, né, com esse mundão. E aí, graças a Deus, foi na faculdade que de fato conheci a Deus. Você acredita, pastor? Deus, naquele momento ali desafiador, né? Naquele momento. Lá no Mackenzie até hoje chama um grupo chamado Dunamis Pockets. E lá são reuniões que a gente tinha semanal de encontros com Deus. Então a gente tinha momentos de louvor, de palavra e de realmente cumprir o ID. Então eu vivi os 4 anos da minha faculdade, assim, indo na praça de alimentação, conversando com pessoas que eu nem conhecia. E aí a gente se desafiava, né, com os amigos, assim, vamos entregar uma palavra para alguém. E aí eu ficava por muitas vezes, nossa, mas eu não sei o que eu vou falar. Aí meus amigos falavam, você não tem o Espírito Santo? Você não tem o Espírito Santo? Não é você que vai falar, é o Espírito Santo. Aí a gente ia na faculdade inteira e a gente ia entregando, assim, uma palavra. Porque muitas vezes a gente acha que a gente já tem que ir mudando a vida da pessoa, né?
E às vezes a gente não conhece o histórico da pessoa. Por que a pessoa é revoltada com os pais? Por que a pessoa não quer saber de igreja, não quer saber de Deus? A gente não sabe. Então a gente também tem que ter sabedoria, né? Verdade. E a melhor coisa é a gente demonstrar o poder de Deus através do amor de Deus, né? Então, às vezes, pode ser que, até hoje, pode ser que não tenha dado os frutos ainda, o que eu plantei lá na faculdade, mas eu creio que foi uma sementinha plantada. Um dia vai recolher, né? A gente vai ter os frutos de volta. Então, a palavra de Deus não volta vazia. E eu vejo muito que Deus, ele usa os jovens. Na verdade, Deus usa todo mundo, né? Os jovens, crianças, né? Idosos, todo mundo pode ser usado por Deus. E a gente não tem que ter medo, né? Porque é isso que meu amigo falava. Você não tem o Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo. Então, vai lá e faz, né? E, enfim, então foi na faculdade que eu tive esse despertar com Deus. Porque, na verdade, eu conhecia o Deus Todo-Poderoso. E aí, na faculdade, eu conheci o Deus Pai. E aquilo mudou totalmente a minha identidade, sabe? Ou seja, intimidade com Deus. Intimidade. E aí eu conheci também o Espírito Santo, né? Porque às vezes a gente ouve só falar, você tem o Espírito Santo, que bom que o véu foi rasgado e agora temos acesso ao Pai, você tem o Espírito Santo. Mas o que é o Espírito Santo, né? E assim, eu acho incrível, porque o Espírito Santo mora em nós, né? É Deus em nós. E a gente às vezes não tem essa consciência. Então acho que esse é o nosso maior desafio, é mostrar para os jovens que eles têm acesso. E que o Espírito Santo, se ele quiser, vai morar nele. Olha aí, juventude, você que está nos acompanhando, vai anotando, vai aprendendo e praticando, viu? É uma noite de aprendizado, principalmente para a juventude. Antes de irmos para as perguntas do Papo na Palavra, dá uma pincelada nessa experiência com as redes sociais. Você tem um número grande de seguidores no YouTube, tem um canal no YouTube, trabalha, né, faz um trabalho bacana, levando uma mensagem poderosa, que é a mensagem de Deus através das redes sociais, que é uma ferramenta extraordinária para alcançarmos milhares de pessoas. Como que foi aí esse primeiro contato? Foi devido à faculdade? Você é formado em comunicação. Sim. Uma coisa amarrou a outra, como que aconteceu? Olha, é muito engraçado, porque a gente consegue ver Deus em todo momento, né? Eu não sei se o senhor sempre foi cristão, mas eu vejo Deus como se realmente eu tinha que ir por esse caminho, né? Eu criei o meu canal no YouTube, eu tinha 13 anos. O que uma pessoa de 13 anos sabe? Nada, né? E aí foi bem o início do YouTube. O YouTube tava assim, chegando, ainda tinha pouquíssimos canais no YouTube. E aí eu vi alguns vídeos de maquiagem, achava o máximo, né? Aí, nossa, eu enchi a paciência da minha mãe, me compra uma câmera. Aí ela comprou. Aí comecei a filmar, né? E a minha mãe, assim, nem pensou, nossa, não é perigoso colocar na internet? Enfim, só sei, resumindo. Comecei com 13 anos um canal onde eu fazia minhas maquiagens, né? Assim, bem, nossa, horríveis. No começo fazia alguns bem desafios, nossa, super inovadoras, diferentes. Eu vi seu irmão sofrendo. Você viu? Pastor, exato. Puxava meu irmão, falava pra ele me maquiar, que tinha um desafio na época, que era o irmão maquiando, o namorado maquiando. Aí eu chamei meu irmão, né? Aí, nossa, esse vídeo explodiu. Enfim, na época era só maquiagem. E aí, com 15 anos, eu conheci Jesus. E aí eu comecei a falar. Aí o primeiro vídeo, se eu não me engano, era um vídeo chamado tag, né? Era um desafio que você tinha algumas perguntas e a tag chamava "Sou cristã". Aí você tinha que responder essas perguntas. Então contava um pouco da sua história. E aí depois daquele vídeo, aí começou a segmentar o meu público. Então as pessoas que queriam só ver maquiagem começavam, agora ela fica falando de Jesus, não quero. E também veio muita gente falando assim, finalmente alguém que fala de Jesus, não fala só de maquiagem. E aí, a partir da minha conversão com 15 anos, eu comecei a implantar, lógico, falando muito trazendo devocionais, né? E continuei fazendo minhas coisas, falando filme, série, maquiagem. E aí, quando eu entrei antes de entrar na faculdade, eu fazia vídeos de estudo também. Então era muito legal porque eu conseguia mostrar que
nossa, o cristão, ele também estuda, ele também vai para uma faculdade, ele também pode gostar de maquiagem, gostar de uma série, tá tudo bem. E eu acho que foi isso que as pessoas ainda não tinham, né, acesso, porque foi bem no comecinho, foi 2014, 2015, não era esse tanto de canais e influenciadores que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem inúmeros influenciadores, é muito fácil até ser um, né? Verdade. Então, na realidade, foi um despertar para você e para o público que já te acompanhava, né? Exatamente. E o legal é que muitas coisas aconteceram depois que eu comecei a me posicionar como cristã. Eu recebo, assim, semanalmente mensagens de pessoas falando assim, nossa, eu encontrei um vídeo seu no YouTube e Deus falou comigo. Ou, nossa, eu não queria saber de Deus, não gostava, nunca tive uma boa impressão, mas você me mostrou um lado que eu nunca tinha parado para pensar. Então, assim, a gente vê como que é possível colher frutos, né, e plantar sementes de pessoas que você nunca nem vai ver um dia na vida. Pois é, gente, estamos recebendo nos nossos estúdios do Papo na Palavra, Natasha Yuki, batendo um papo sobre qual é o papel do jovem cristão na sociedade de hoje. Vamos começar as perguntas, antes vamos para o texto base que vai nortear, né, o nosso programa de hoje. Eu escolhi a primeira de João, né, 2,14. João escrevendo diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, eu acho que esse texto é muito importante, né? João aqui colocando a importância do jovem, né, na obra, né? Porque o jovem é muito importante, tem um poder muito grande de influenciar pessoas. Basta se colocar na brecha mesmo ali, seguir de verdade mesmo, não só no oba-oba, né? Mas seguir de verdade consegue influenciar muita gente. E a partir de agora, gente, vamos começar o nosso bate-papo dentro das perguntas do tema de hoje. Está no ar o Papo na Palavra. Eu queria começar perguntando, Natasha, você colocou aqui, eu acho que interessante, o que é de fato influência e como influenciar uma pessoa? Legal, pastor. Quando a gente pensa em influência, a gente pensa uma pessoa, né, falando para multidões. E na verdade a influência não é isso, né? Na verdade até pode ser, mas a gente sempre começa construindo coisas pequenas. E eu gosto de pensar que a gente tem que ter história para contar, né? Às vezes a gente vai ser influente na nossa casa, na nossa família, entre os nossos amigos. Isso. Né? E influência não é algo que se impõe, a gente vai conquistando, e é algo que não vem da gente, mas vem do reconhecimento das outras pessoas, né? Isso, ganhando o carinho, o respeito dessas pessoas, né? A partir daí, foi o que Jesus sempre fez, né? Jesus nunca impôs nada a ninguém, né? Ele, pelo contrário, ele primeiramente conquistou, né? Eu costumo pensar sempre no centurião, né? Nunca teve com Jesus. Isso mesmo. Mas a influência de Jesus sobre a vida dele foi muito grande, né? Sim, ele reconheceu quem Jesus era, né? Exato, sem estar ali no convívio, né? Sem estar ali convivendo com Jesus, Jesus conquistou. Então eu acho interessante, gostei dessa colocação, porque hoje o que está faltando, na minha opinião, para o cristão justamente é isso, principalmente no período de pandemia, né? A gente pode fazer a diferença nessa pandemia. E tenho conversado sempre com Moisés, e nas redes sociais a gente tem crente fazendo ao contrário, né? Afastando pessoas, né? Em vez de trazer pessoas. Então eu acho interessante essa questão. Influenciar não é multidão, porque quando se pensa hoje, a maioria dos pregadores é o quê? Ou seminaristas pensam assim, eu quero falar para multidões. Eu vou estudar teologia para falar para multidões. E o principal é chegar primeiro nas pessoas que estão do nosso lado, na nossa convivência, fazer a diferença para essas pessoas. Moisés? Como não se perder na cultura deste mundo, Natasha? Eu
Eu percebo que a gente tem jovens muito bem preparados, né? Se a gente for analisar, né, pelo ambiente que os nossos pais viveram, estudaram, a juventude de hoje é uma juventude muito bem preparada, opinativa, sabe se impor, né? Mas, ao mesmo tempo que é uma juventude que tem um acesso a um conhecimento extraordinário, eu percebo que é uma juventude muito frágil. Né? Aí é onde entra, né, esta pergunta, como não se perder, né, na cultura deste mundo? Acho que esse princípio de não se perder vai muito de encontro com a nossa identidade, né? Porque, por exemplo, eu cresci ouvindo a minha mãe, a minha família falando assim, ai, a Natasha é muito determinada. Então, é algo que ficou na minha cabeça. Eu sou determinada, sou determinada, sou determinada. E aí, só que tem gente que não cresce ouvindo a família lançando palavras e definindo, assim, moldando quem você é. Então, qualquer outra pessoa que tenta impor algo para você fala assim, é isso mesmo, é isso que eu sou. E a gente vem de uma geração que fala assim, a gente tem que buscar a nossa identidade. Isso não só no meio cristão, mas hoje se fala muito de identidade, assim, né? Só que o que a identidade faz? Faz a gente olhar para nós mesmos. Então a gente começa a olhar cada vez mais e o ego vai inflamando, né? Então a gente fala assim, identidade é quem eu sou, mas na verdade identidade é quem Deus fala que eu sou. Então a gente só descobre a nossa identidade com relacionamento com Deus, né? E buscando ao Senhor e não ao que os outros falam, né? E aí, eu lembro quando, por exemplo, a gente estava falando de influência, né? Na faculdade, eu não precisava falar que eu era cristã, porque para mim era natural, né? Eu sempre estava falando Deus, falava assim, então as pessoas já sacavam. E também pelo comportamento. E aí eu lembro, era muito engraçado, porque na faculdade, né, ao longo dos anos, você vai conhecendo todo mundo, e aí quando eu estava em alguma rodinha e começavam a falar besteiras, ou falava algo impróprio, ou fazia brincadeira sem graça, ou falava algum palavrão, falava assim, Natasha, nossa, desculpa. Eu ficava tipo, nossa, não precisei falar nada, mas a pessoa mesmo se incomoda. E isso não é pelas minhas palavras, mas é por quem eu sou, pelas minhas atitudes e postura. E sobre cultura, né? Como não se perder, além de identidade, é você entender que a cultura é algo que está envolvendo a gente. Então, existe a cultura do reino e a cultura do mundo. Então, você tem que entender a cultura do reino. Se você é um jovem cristão, você tem que entender quais são os valores, né, de Deus. E muita gente não sabe os valores de Deus, não lê a Bíblia, não busca o conhecimento. Então, é muito fácil se perder. Qualquer pessoa que, até mesmo dentro da igreja, que falar alguma coisa errada, você fala, é isso aí, amém. E porque você não busca, né, o conhecer a Deus. E a base, né, a gente está muito preocupado com o politicamente correto e esquece que a gente tem que buscar o biblicamente correto. O que está na Bíblia, o que Deus está falando, e não o que a mídia ou as outras pessoas estão falando, né? Ou seja, a gente alimenta o crentez. Paulinho. E muitas vezes sem base. Sem base e não busca a verdade. Não busca. E Jesus já disse, né? Reis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, porque a grande maioria não conhece, né? Não procura. Oséias diz, conheçamos e prossigamos a conhecer. Não quer dizer que o fato de eu conhecer Jesus, eu tenho que parar e sentar. Um médico, quando ele se forma em medicina, ele não vai poder parar de... Sempre vai ter que estar se reciclando. É a mesma coisa que nós dentro da igreja, né? Eu penso que nós temos que, e principalmente os jovens, sempre estar buscando o conhecimento de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, né? Então, hoje, a minha interpretação do texto pode ser de um jeito, mas amanhã Deus pode me revelar de outra maneira. Porque é uma palavra viva. Ela vai para aquilo que é necessário, né? Então, essa questão da cultura, eu acho interessante porque o jovem tem que estar preparado, né? Firmado. Pedro diz que nós devemos estar preparados para responder com temor e mansidão a qualquer um que pedir a razão da esperança que é em nós.
Nós temos que estar preparados, principalmente no meio universitário, né? Exato. Onde é terrível. Se você der uma vacilada... É verdade. Sim. E, pastor, você falou uma coisa importante, né? O jovem está cada vez com mais opinião. Então, se você, como um cristão, você não tem uma base, você não consegue nem argumentar. Verdade. E aí você abaixa a cabeça. Aí cada vez mais você vai abaixando a cabeça, até você perder a autoridade, entendeu? Aí você deixa de influenciar para ser influenciado. Influenciável, totalmente, né? Então, por exemplo, se numa roda de amigos que você tá, até na sua casa, sei lá, numa reunião de Natal, se você só ficar abaixando a cabeça, como que as pessoas vão conhecer a verdade? Se quem tem a verdade é você que conhece. E a gente fica, ai não é meu lugar de fala, por que eu não vou falar agora? Né? E a gente perde as oportunidades. Eu achei bacana que você colocou aí no seu testemunho, nessa experiência na faculdade, né, que você não precisava afirmar quem você é, né? Quem é a Natasha. Ou seja, com a sua postura diante dos amigos, ali do contexto que você está inserido, as pessoas já reconheciam e respeitavam a sua decisão de servir a Deus sem precisar ficar afirmando. Isso. E a gente vê muitas das vezes os jovens querendo afirmar algo que não vive, ou seja, a verdade. Ele não está alinhado com os planos, com os propósitos de Deus, mas ele quer afirmar algo que ele ainda não está vivendo. É um perigo. É um perigo, porque quando a gente não entende quem de fato Deus é e busca Ele de coração, a gente só vai vivendo falácias, né? Então, você ouve uma coisa e você fala, então é assim. Aí você vai pro seu amigo que não é cristão e fala, você tá errado. Beber é pecado, o que você tá fazendo? Você vai pro inferno. E o cara, assim, não tem base nenhuma. Ele nunca ouviu falar, ele nem sabe o que é pecado. Então, falta nos jovens, às vezes, a sabedoria de discernir, de você, né, falar com jeitinho. Porque, gente, é um processo. É só a gente olhar pra nossa história. Eu fico pensando, eu lá com 13 anos, se alguém ficasse lá falando, eu falo assim, nossa... Que é isso? Não, isso eu não quero. Mas foi com calma. E olha só que interessante, eu cheguei na igreja, né, por curiosidade. Um amigo meu se converteu na escola, ele falou assim, nossa, eu tô indo na igreja agora, tô gostando muito, é muito legal. Eu até toco lá, e eu achava o máximo, né, tocar violão. Eu, nossa, mas você sabe tocar? Ele, sei. Eu falei, nossa, que legal. Então, é mó legal a igreja, né? Aí eu falei assim, nossa, será que eu posso ir um dia? Aí ele falou, pode. Aí eu fui, e no primeiro dia do culto, assim, fez assim, né, minha mente. E fui por curiosidade. Então, às vezes, a gente vai ganhar as pessoas no nosso jeito de falar, nos frutos que nós estamos dando, e não porque a gente tá lá batendo a Bíblia na cara da pessoa, né? Gente, estamos ao vivo com o Papo na Palavra nesta quarta-feira. Um bate-papo muito abençoador, principalmente para a liderança dos nossos jovens, para você jovem. Quero mandar um abraço para a irmã Janaína, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muita gente nos acompanhando, o povo do Espírito Santo, Rio de Janeiro, nosso povo do Piauí, povo abençoado, que Deus abençoe a todos, interior de São Paulo, cidade de Orlândia, São Carlos, Bernardino de Campos, Mandori, Botucatu, povo lindo que sempre nos acompanha aqui no Papo na Palavra. E você, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. O Papo na Palavra é um programa participativo, onde você tem voz, onde você participa. Estamos batendo um papo com a Natasha Yuki, influencer, youtuber, lidera jovens com o seu marido, que está presente conosco aqui nos estúdios. O marido nunca foi cobaia não, né? Nas redes sociais. Ele é o cameraman, o fotógrafo. É tudo, né? Ajuda muito. Se os dois é um só, meu irmão. Verdade. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe, te dê força, te dê sabedoria na produção, no contra-regra.
na edição e tudo. Que Deus te abençoe. E você pode enviar a sua pergunta, participe com a gente. A irmã Nena Braz, boa noite para ti, minha irmã. Obrigado pela companhia. Natasha, como um jovem pode de fato ensinar pessoas até mais velhas, né? Ser ouvido e ser relevante? Nossa, Você já teve a experiência? Você tá, ó, eu tenho certeza, eu estou correta, tenho certeza da mensagem que eu estou levando. E a pessoa, por ser mais velha, às vezes dentro de casa a gente tem essa experiência, né? Sim. Bem próxima com os nossos pais. Nossa, esse é um ponto que eu e o Matheus, a gente tem bastante conflito em resolver com os jovens que a gente lidera, porque muitos têm pais que não são cristãos, né? Ou até mesmo ateus, não acreditam. Então, a gente, né, tem que tomar um cuidado, porque também você tem que respeitar seus pais, né? Honrar os mais velhos. E a gente fala muito de honra, né? E da mesma forma como a gente não vai maltratar um nosso amigo que tá lá errando, a gente sabe a verdade, muito mais os nossos pais, muito mais com as pessoas mais velhas, né? Então, a gente fala muito de plantando de forma... né, pequenininho, você vai plantando. A Bíblia fala até mesmo, né? Eu não lembro direito a passagem, pastor, se o senhor souber, mas fala que se uma mulher ela é casada com um cara que não é cristão, como que ela vai ganhar ele? É através das atitudes. Então a Bíblia fala isso, né? Como você pode ganhar, né, o seu marido? Com as suas atitudes. Então vai ser a mesma coisa com o nosso irmão, com o nosso pai, com o nosso tio, né? A gente vai conquistando ele com as nossas atitudes. Porque, às vezes, de ouvir palavra, de a gente ficar com um versículo bíblico, às vezes a pessoa já sabe. O apóstolo Paulo diz que nós somos a nossa vida como um livro escrito, em que as pessoas vão ler o que está escrito. É a nossa vida, é o exemplo do cada dia, a convivência com a pessoa, é o exemplo mostrando a diferença, que a palavra diz, vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, né? Então é vendo essa diferença, é na convivência do dia a dia, sendo exemplo, sendo diferente. Isso. E aí as pessoas vão se achegar a Jesus através disso. Sim, pastor. Muitas vezes as atitudes, o exemplo fala mais... Muito mais. Do que muitos versículos falados, né? Muito mais. Eu tive até uma experiência mesmo em casa com a minha mãe, né? Eu fui a primeira a ir para a igreja, e a minha mãe não queria, e foi uma batalha, assim, né, de você falar assim, não mãe, mas Deus tem algo para a senhora, né, que é muito melhor do que qualquer outra pessoa pode oferecer. E aí eu fui indo aos pouquinhos, eu mudei também a forma como eu me comportava, então, porque a gente brigava muito. Então, uma vez que eu tive o entendimento que eu deveria honrar, né, por isso que a gente fala, né, a Bíblia tem todas as respostas e a Bíblia mostra princípios pra gente. Não é a gente que vai mudar os nossos pais ou mudar as pessoas mais velhas. Não é a gente, sabe? E quem convence é o Espírito Santo, né? Então, a nossa parte é mudar primeiro quem nós somos, né? Olhar pra dentro da gente e falar assim, Deus, me transforma, porque óbvio que a gente fica empolgado, a gente quer mudar o mundo. A gente quer que todo mundo conheça esse Jesus, que é maravilhoso. Só que às vezes Deus está falando assim, calma. Da mesma forma que eu te chamei, eu vou chamar essas pessoas também, né? E aí eu lembrei de uma passagem que eu li esses dias. Fica em Lucas, que fala quando Jesus se perde dos pais, né? Que eles vão para Jerusalém orar. E Jesus tinha 12 anos. E quando os pais voltam, né, para a cidade e procuram ele, Jesus está lá com 12 anos no meio dos mestres, falando, e a Bíblia fala que as pessoas ficavam admiradas com a sabedoria dele, né, e com as perguntas inteligentes que ele fazia. Então, nossa, Jesus tinha 12 anos, e às vezes a gente tá com 20, 25 anos e com medo de falar, com medo de estar no meio de pessoas mais velhas que a gente, que tem mais conhecimento, né? Você, no início da sua conversão, encontrou resistência com a família? Como que foi lidar aí com esse momento, né? Com esse descobrimento com Deus, e lidar com a família?
Sim, a família sempre foi um ponto muito crucial na minha vida, porque o meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos. Então, eu fui criada pela minha avó e a minha mãe. E aí eu tenho meu irmão também. Então, nós 4. E eu me converti primeiro. E no começo foi essa batalha de, nossa, não, o que está acontecendo com você? Você vai ficar religiosa. E a gente veio de um histórico católico. Um católico não praticante, mas, enfim, de vez em quando só ia pra missa. Mas a minha família é muito idólatra, sabe? Com vários santinhos em casa. Então, e aí eu ficava meio assim, né? Porque, nossa, eu chegava na minha casa um monte de imagem, assim. Ficava, nossa, tá errado. Só que ao mesmo tempo eu nunca bati de frente, né? E aí, ao mesmo tempo, tentando trazer a minha mãe, minha avó, falando como que era. A minha avó foi mais simples, né? Ela aceitou mais fácil. A minha mãe já foi mais resistente, né? Enfim, por conta de várias situações, mas eu encontrei sim resistência. Mas eu entendi e assim, muitas brigas, né? E aí, Deus sempre me falava assim, que honra é você sofrer por minha causa. E eu fiquei assim, por muitos anos, porque... assim, de casa eu me sentia como se eu fosse essa coluna, sabe? Que tinha que sustentar a família em oração. Eu ficava, Deus, mas esse não é um lugar. Eu sou filha, eu sou neta. Eu que tenho que estar orando pela minha família. E Deus, é você, né? Então, às vezes Deus tá chamando os filhos e você tá lá sem seu pai, sua mãe para te apoiar, todo mundo contra você. E Deus tá falando, é esse lugar que eu tenho pra você. Você não nasceu na família errada. Você não nasceu no ano que você nasceu. Eu fico pensando, né? A gente tá em época de pandemia. Imagina, gente. Deus colocou a gente nesse meio. É verdade, né? É verdade. Deus tem um propósito pra gente. Olha só, mensagem de Deus para sua vida, hein? Essa é a família certa para você. Você não nasceu na família errada, você está na casa certa, você tem o sobrenome ideal. Recebe esta palavra aí para a tua vida esta noite. Seja bem-vinda, Milene Oliveira. Boa noite para você também, viu? O Pedro está conosco, a Osana Maria do Nascimento. Essa eu não conheço, não. Seja bem-vinda. Não conhece, não? Por acaso ela mora em Cotia ou não? Osana Maria do Nascimento Barbosa. Não é de Cotia não, né, Paulo? Não. Que Deus abençoe a todos vocês que estão com a gente. A Joelma, Joelma, obrigado pela sua companhia, viu, minha irmã? Deus te abençoe grandemente. Contigo, pastor Paulo. A internet é o maior púlpito para um jovem cristão. Eu entro assim dentro daquele contexto que eu te falei, né? Que hoje a gente tem muitos influenciadores cristãos. Muito. Mas nessa semana que antecedeu a nossa estadia aqui, eu dei uma boa pesquisada. Alguns eu já conheço, né? Mas eu bato sempre, o Moisés sabe disso, né? Eu olho sempre para a periferia. Eu olho sempre para os lugares mais remotos que nós temos a necessidade. E muitas vezes é muito fácil falar dentro da internet, falar do cristianismo e tal. Mas eu já cobrei grandes pregadores, que eu vivo no meio assim, eu já cobrei muitas vezes, né? De eles estarem em grandes congressos, grandes seminários, pregando. Eu falei, mas precisa pôr o pé no barro também. Porque pregar num hotel que nem o Monte Real, pregar nesses hotéis grandes, para uma plateia cristã é bonito. Agora, a comunidade. E eu entendo assim, enquanto a gente não está entrando lá, as ONGs que não são cristãs estão entrando. É isso mesmo, pastor. Eu conheci a Gerando Falcões, ele teve eu até comentei contigo antes, ele teve no Roda Viva recentemente, ele recebe doações de megas empresas aí, mas ele começou lá na favela de Heliópolis. Olha só. Está lá na favela de Heliópolis. Então, eu vejo assim, a necessidade da gente estar dentro. E aí eu vejo esses influenciadores. Então, está dentro da internet. Mas será que a gente não precisa sair? Porque o amor que é pregado por João, por Cristo, por Paulo, ele é um amor de contato, né? Isso mesmo. De relacionamento, de vida. Então, a minha pergunta é, a internet é o maior púlpito para o jovem cristão?
Não, com certeza não, pastor. Sabe por quê? Antes a gente falava muito da mensagem que ficava só dentro da igreja, né? Então, só entre as quatro paredes. E hoje a gente fala de uma mensagem que só fica no mundinho gospel, no mundinho da internet, onde eu posso muito bem gravar uma live, falar bonito. Quando eu desligo a câmera, minha mãe tá lá brigando comigo. Eu tô brigando com meu marido. A gente não sabe o que se passa, né? Exato. E, na verdade, o nosso púlpito é o nosso dia a dia, né? É as pessoas que estão caminhando com a gente. E quem caminha com a gente sabe quem que a gente é fora das câmeras. Quem que é a gente, quem nós somos quando ninguém tá vendo. E esse é o ponto mais importante, porque a gente fala de discipulado, né? E o discipulado não é ver uma pregação online só e é isso, bola pra frente. Não, o discipulado é você conviver com alguém. É o dia a dia, é todos os dias estar com essa pessoa, é mostrar o amor de Deus para as pessoas. E o senhor falou uma coisa muito importante, de olhar para quem ninguém tá olhando. E assim, Deus tem chamado a gente para criar projetos, para influenciar, assim, de cima para baixo. Então, olhar para todo mundo, né? E essas pessoas têm que ser alcançadas. Então, se eu me prendo só nesse púlpito, onde é só mensagens na internet, a pessoa não me conhece, porque ela só vai ver o que eu quero que ela veja. E eu também não conheço a pessoa. Muitas vezes as pessoas me vêm pedindo conselho. Só que eu não sei a história dela. Eu não sei se de fato ela tá me falando uma coisa que é verdade. Então, eu sempre falo, qual igreja você está indo? Você tem um pastor? Você tem um líder? Pergunta pra ele. Porque ele te conhece, ou deveria te conhecer, né? Quem sou eu pra falar o que você tem que fazer? Eu não te conheço e você também não me conhece, né? E a gente terceiriza tudo. Hoje na internet tem um monte de gente, várias vozes. E a gente quer ouvir, então, essas vozes. O que a pessoa pensa ao meu respeito? Ah, será que o que eu tô fazendo é legal? O que você acha que é legal? Você curte aí pra mim? Né? Aprovação, né? É aprovação, e é muito superficial. O trabalho na internet é incrível. Foi o que eu falei pro senhor. Eu recebo várias mensagens de pessoas falando assim, eu estava desviada, eu voltei, eu vi um vídeo seu, ou não conhecia Jesus, foi a primeira vez que eu ouvi falar. Então, a gente tem fruto sim, mas eu aceitei Jesus e agora? Né? É o discipulado, é essas pessoas reais, né? E não só o influenciador que tá lá. Ou seja, o próprio Deus resolveu se revelar a nós, né? Através do seu Filho Jesus Cristo. Além de se revelar, enviou o Espírito Santo, que é a manifestação do próprio Cristo, do próprio Deus dentro de nós, né? E isso, dentro do que você falou, é aquilo que Jesus diz, né? Se a pessoa te pedir para caminhar 1 milha, caminhe 2. Porque 1 milha não vai ser o suficiente para você conhecer a pessoa. É necessário Isso 2 para que você conheça. Por isso que o Paulo diz, sujeitai-vos uns aos outros em Cristo Jesus, né? E se sujeitar em Cristo, eu gosto do Moisés é meu amigo. Por favor, hein, Paulo? Agora, vamos fazer as revelações assim ao vivo, né? Agora, por exemplo, a convivência, sabe? Você aceitar as diferenças e viver desse jeito, não querer moldar as pessoas segundo a nossa vontade, o nosso querer, né? Isso é o necessário. Isso, como você disse, o discipulado é o importante. Porque tem 2 passagens. Em Marcos 16,15, Jesus diz, ide e fazei discípulo. Você tá? E lá em Mateus 28, né? Que ele volta a dizer, né? Ide, né? E pregai. Então, fazer discípulo é a convivência. Jesus conviveu 3 anos. E mesmo assim, Pedro ainda... Fugiu. Pedro ainda deu uma fugida. Verdade. Agora imagine nós, né? Então, Imagine nós. verdade. A última pergunta que nós temos aqui é sobre entender o chamado, né? Como entender se eu estou no caminho certo, estou fazendo a vontade de Deus, né? Você, juntamente com seu esposo, desenvolve trabalho em células, né? Ministério Vox, né? Ministério Vox, vocês lideram jovens, né? E como entender? Poxa, estou no caminho certo, estou entendendo a chamada de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. Como ter esse norte? Legal. A gente falou ontem, né? Ontem foi o dia da nossa célula, e a gente falou assim,
como a gente espiritualiza muito as coisas, né? Às vezes Deus abriu uma porta pra gente, a gente fala, por exemplo, um emprego. Ai, vou orar pra ver se é de Deus mesmo. Sei lá, acontece algumas coisas, tipo, ganhei um sorteio. Mas será que não é cilada? Será que não é cilada? A gente espiritualiza muito as coisas. E às vezes Deus tá mostrando as coisas enquanto nós estamos indo, né? Então é o id. Então eu tô indo, cumprindo o meu chamado. Qual que é o meu chamado? Não sei, Deus, mas eu tô indo, eu tô caminhando com o Senhor. Enquanto eu caminho, o Senhor vai mostrando as coisas pra mim. Então, por exemplo, o canal no YouTube, quando eu comecei, era de maquiagem. Eu conheci Jesus, então caminhei com Jesus, eu comecei a falar de Jesus, porque era algo que eu já tinha. Então, às vezes, a gente perceber e começar de onde a gente está. Às vezes é no nosso trabalho, a gente não precisa, tem até um áudio engraçado que rola na internet que fala assim, você precisa chegar no seu trabalho dando glória a Deus e pondo a mão na cabeça do seu chefe, tipo, não precisa fazer isso. Mas enfim, comece no seu trabalho, comece amando o seu chefe. E assim, é incrível, eu passei por algumas empresas e era bizarro como as pessoas falavam assim, nossa, você é cristã, você é crente, né? Eu falava, sou. Aí a pessoa, então, eu não acredito muito, mas você pode orar por mim? Eu tô passando por isso. Você falava, tá bom. Você não precisa falar assim, não, mas você tem que aceitar Jesus, senão eu não oro, né? Não, então, assim, é no seu trabalho, o que você tá fazendo, é na faculdade que você tá. E é servir, sabe? Nós estamos aqui para servir. E aí, muitas vezes a gente busca só a recompensa. Né? Eu quero estar, e a gente já quer estar no topo. Eu já quero estar liderando 20 jovens, né? O quê? Meu amigo ali, não quero, né? Ele dá muito trabalho. A gente quer os cases fáceis, né? A gente não quer aquela pessoa que dá trabalho, faz pergunta difícil. É começar onde Deus já nos colocou. A gente já olha para nós mesmos, né? Poxa, isso é tão difícil lidar comigo. Vou lidar com mais um. Meu Deus do céu. Ainda mais, a gente fala assim, ainda mais com jovens, né? O que é mais difícil? Agora falando com a Natasha líder, o que é mais difícil? O jovem ou o adolescente? Nossa, os dois, acho que os dois são bem parecidos, porque todos nós temos inseguranças, né? E eu vejo insegurança nos dois. O adolescente, ele tá nesse processo de descoberta, então ele é mais emocional. Então o que você falar, ele vai falar assim, é isso, legal, eu vou fazer, Deus tá me chamando, vamos lá. O jovem já tem mais o pé no chão, então a gente batalha muito com o jovem contra o medo, né? Mas e se não der certo? E o jovem, ele sempre tem o plano B, né? E a gente fala, não, é só o plano A de Deus. Para de pensar no plano B. Né? Porque tipo, se Deus falhar, eu sei como eu vou me livrar dessa. Deus não vai falhar, para começo de história, né? É isso. Então, os dois lados têm desafio. Mas, assim como um adulto, né? Também são fases da vida. E cada vez que a gente vai amadurecendo, parece que a gente tem mais coisa a perder. E a gente fica com mais medo. O jovem hoje, ele é medroso? Ele é medroso. Muito por conta dessa questão de aprovação das pessoas. Então, nossa, mas e se eu falhar? O que vai acontecer? O que os outros vão pensar? E a gente está procurando essa aprovação. Em quem muitas vezes nem conhece a nossa história. A gente liga muito para o que as pessoas vão pensar e a pessoa nem sabe a sua história. Né? E a gente fica preocupado com o que ela vai pensar e não o que Deus tem para mim. Fique à vontade, dentro desta resposta, de deixar uma mensagem para os nossos jovens, líderes, pais, famílias que nos acompanham, para a gente fechar o Papo na Palavra nesta noite. Bom, o que eu quero falar é muito sobre isso, da gente não ter medo. E se você tá com medo, vai com medo mesmo. Porque... foi o que eu falei, nós nascemos para um tempo como esse. Então, se você nasceu no ano que você nasceu, na família que você nasceu, nada é impossível para Deus. E você não está no lugar errado. Então, provações todo mundo vai passar. Até Jesus passou, né? E Jesus fala que ele foi vencedor, né? Então, nós somos vencedores também. E por isso a gente não
se tá com medo, vai com medo mesmo. E Deus tem nos chamado para ser mais posicionados, não ficar abaixando a cabeça, aceitando tudo que a gente, o que falam para nós. E claro, ter sabedoria, que é uma coisa que falta nos jovens, porque nós somos muito empolgados. Então a gente quer falar mesmo, ou não fala. Então ter sabedoria e discernimento, orar sempre para Deus e ler a Bíblia. Ser regrado, gente, é disciplina espiritual. Não é todo dia que eu vou estar com vontade de ler a Bíblia. Mas você não come todo dia? Então você vai comer da palavra todo dia também. E a gente quer ficar só terceirizando. O que aquele influenciador vai falar? Qual que é a mensagem dele de hoje? E Deus está assim, ó, na palavra dele, falando assim, por favor, vamos ler juntos. Né? Eu tenho algo que eu quero mostrar que é só para você. Pastor Paulo, um bate-papo muito bom, gostoso, dentro da palavra de Deus, falando um pouco com os nossos jovens, com a nossa liderança, que trabalha com os jovens dentro das nossas igrejas, e recebendo com muita alegria a Natasha Yuki, que atendeu o nosso convite, né, prontamente, e com certeza já vamos aí definir dentro da agenda aí um retorno para darmos a continuidade, né? Com mais tranquilidade, mais calma, para chegar aqui pelo menos respirar, né? Verdade, nossa. Esse trânsito de São Paulo, né? É difícil, meu Deus do céu. Teve um tempo que eu fazia esse percurso lá do Guarulhos, do Bom Sucesso aqui para Osasco. Falei, Jesus, esse lamento tem que acabar. Provações da vida, né? Provações da vida. É o sol, mãe, bendito o sol que nasce para todos. Mas é bênção, Natasha, obrigado pela sua presença. Fale um pouco aí como que os nossos telespectadores te encontram nas redes sociais, a juventude que quer te contatar, você que além de passar essa mensagem através da internet, é empreendedora, né, desenvolve o trabalho ministerial. Então, como que a nossa turma, os investidores da Urgem, os missionários, aqueles que investem na obra missionária, pode contatar a Natasha? Legal. Bom, as minhas redes sociais é Natasha Yuki, em todos, né? Instagram e no YouTube. Se jogar Natasha Yuki, acho também, mas o canal mesmo é Naná Yuki, encurtado, né? Tinha 13 anos, passou. Naná Yuki. Então, se precisar convidar a Natasha, o marido, para dar aí uma palestra para a juventude, o desafio é aceito. Desafio aceito. O chamado está aí, né? Vai com medo mesmo. Entendeu aí a mensagem, né? Que Deus te abençoe, viu, Natasha? Obrigado. Obrigada, e as portas estão abertas. Obrigada, foi uma honra, pastor. Obrigada. Nada. Pastor Paulo, chegamos ao final de mais um Papo na Palavra, mas quarta-feira que vem, se o Papai do Céu permitir, estamos de volta. Sim, se Deus quiser, como diz Tiago, né? Se Deus quiser, semana que vem estamos de volta aqui com o Papo na Palavra. Que Deus abençoe a sua vida e, jovem, coloque em prática a palavra de Deus. Lembra o texto que foi dito aqui no início, o texto tema que norteou o nosso bate-papo? Você é forte, já é determinante, venceu o maligno. Assuma o seu posicionamento e seja vencedor em nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira e não se esqueça, amanhã 8 da manhã te espero ao vivo na Rádio Web Urgem. Você pode baixar o nosso aplicativo pelo Play Store do seu aparelho móvel ou o site da Urgem, urgem.org. Até amanhã no Show do Rádio. Deus abençoe.